O incidente do Golfo de Tonkin foi a gota d'água que levou ao envolvimento aberto dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. No início de agosto de 1964, dois encontros entre navios de guerra americanos e norte-vietnamitas nas águas do Golfo de Tonkin deram ao presidente americano Lyndon Johnson a autoridade para se envolver na guerra. Os Estados Unidos culparam os comunistas por ambos os confrontos, mas investigações subsequentes, anos depois, colocaram em xeque a questão da veracidade do segundo ataque. Documentos e fitas confidenciais divulgados nos últimos anos, combinados com os fatos previamente descobertos, deixam claro que altos funcionários do governo americano distorceram fatos e enganaram o público sobre os eventos que levaram ao envolvimento total dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Em 1966, a CIA estava em pé de guerra. Por ordem do presidente Lyndon Johnson, a agência deixara de se concentrar em Cuba e Fidel Castro e tinha voltado toda a atenção para o Vietnã. A aventura norte-americana no país do Sudeste Asiático começara 12 anos antes, quando o então ocupante da Casa Branca, Dwight Eisenhower, decidiu que os Estados Unidos substituiriam a França como potência colonial na região. Tanto Eisenhower quanto Dulles, o diretor da CIA, estavam dispostos a fazer o que fosse necessário para evitar que o Vietnã caísse em mãos comunistas. Assim, pediram ao general Edward Lansdale que elaborasse um plano secreto para impedir o avanço comunista, como fizera nas Filipinas, que não caiu na esfera da União Soviética graças à criação de uma forte e eficaz guerrilha. Foi assim que se criou o chamado Grupo Consultivo de Assistência Militar para o Vietnã, formado por uma centena de militares norte-americanos especialistas em guerra de guerrilhas. O trabalho do grupo era elaborar, estabelecer e financiar um governo pró-americano e anticomunista em Saigon. Para fazer isso, a CIA decidiu apoiar Ngo Dinh Diem, um líder católico formado militar e politicamente nos Estados Unidos. Mas grande parte da sociedade vietnamita não via com bons olhos Dinh Diem, pois era considerado um político corrupto. Mesmo assim, o general Lansdale acreditava que um líder aceitável para Washington não precisava ser um filho favorito do povo vietnamita, erro que repetiriam décadas depois no Oriente Médio. O que a CIA não sabia é que a família católica do novo presidente Dinh Diem, principalmente o seu irmão, Ngo Dinh Nhu, verdadeiro homem forte do regime, estava ativamente envolvida na opressão à maioria budista e, de fato, na primavera de 1963, o governo de Saigon proibiu a prática pública de qualquer rito desta religião. A perseguição acabou se tornando uma fonte de tensão no país e em 8 de maio de 1963, o exército reprimiu uma manifestação de monges budistas jogando granadas. 9 monges perderam a vida. Em resposta, em 11 de junho, um monge chamado Chik Kwang Dok ateou fogo em si mesmo na frente das câmeras da televisão norte-americana. A chocante imagem rodou o mundo. Quando John Kennedy se tornou presidente dos Estados Unidos, o assunto Vietnã era uma verdadeira batata quente. O alto escalão do Pentágono, com o general Maxwell Taylor no comando, pressionou o JFK a enviar mais tropas para o Vietnã do Sul. A perseguição aos budistas pelo governo de Saigon tirou Robert Kennedy do sério e ele ordenou que John Richardson, chefe do escritório da CIA em Saigon, preparasse um golpe para derrubar Dinh Diem. A decisão provocou protestos enérgicos do Pentágono, da CIA e até do poderoso cardeal Spellman. Após o assassinato de Kennedy, o vice Lyndon Johnson assumiu a presidência do país e, com ele, o aparato militar foi colocado em uma posição de maior poder e influência no novo governo. Para Johnson, o Vietnã era uma peça-chave na estratégia geopolítica dos Estados Unidos.
Portanto, em 1º de julho de 1964, destituiu o general Maxwell Taylor como presidente do Estado-Maior Conjunto e o nomeou embaixador dos Estados Unidos em Saigon. Assim, tinha um dos seus no cenário asiático. Depois do fiasco da Baía dos Porcos, tanto a CIA quanto o Pentágono precisavam de uma boa guerra para fazer com que o ocupante da Casa Branca e a sociedade norte-americana voltassem a confiar neles. Durante 1963 e 1964, altos oficiais militares tentaram convencer Johnson da necessidade de uma intervenção aberta no Vietnã, mas os conselheiros da Casa Branca preferiram outro tipo de ação e optaram por uma operação de falsa bandeira que permitiria a Johnson vender ao Congresso a ideia de que não havia escolha a não ser declarar guerra ao Vietnã do Norte. Isso aconteceu em 2 de agosto de 1964 no Golfo de Tonkin, que faz fronteira com o Vietnã em 3 direções, a sudoeste, oeste e noroeste, e também ao norte com a China e a leste com a ilha chinesa de Hainan, que forma o limite oriental do Golfo. O incidente de Tonkin marcou uma virada no avanço dos Estados Unidos em direção à guerra em grande escala no Sudeste Asiático. Graças ao que aconteceu, o presidente dos Estados Unidos obteve a autoridade legislativa de que precisava para declarar guerra, pois durante vários anos repetiu continuamente que seu governo nada fizera para provocar um combate naval entre o Vietnã do Norte e os Estados Unidos, e que agira com moderação, reagindo apenas quando vários barcos de patrulha norte-vietnamitas realizaram um segundo ataque naval. Esta afirmação não era verdadeira. Em janeiro de 1964, o presidente Johnson aprovou um programa de ataques secretos contra o Vietnã do Norte, em uma extensa série de documentos tornados públicos, chamados de, abre aspas, Estimativas Nacionais de Inteligência, fecha aspas, publicados em fevereiro e maio de 64, observa-se que os Estados Unidos deram instruções a propósito do chamado O Plan 34A, ou o Plano Operacional 34 Alpha, para pressionar o Vietnã do Norte e provocar a reação do governo de Hanoi. Concluiu-se erroneamente que o Vietnã do Norte, ao tomar medidas cautelares, poderia por hora reduzir o nível de tensão para evitar um conflito aberto com os Estados Unidos e, na melhor das hipóteses, partir para o ataque por causa das provocações. Em vez de comprometer suas forças regulares, o chamado Exército Popular do Vietnã do Norte, o governo vietnamita decidiu usar a guerrilha Vietcong, criada pelo próprio executivo em 20 de dezembro de 1960, com o objetivo de fomentar a insurgência no Vietnã do Sul. O retrato do governo Johnson quanto aos detalhes do incidente no Golfo de Tonkin foi completamente impreciso. Funcionários do governo afirmaram que o navio de guerra USS Maddox estava navegando inocentemente na área, embora a realidade fosse bem diferente. O navio fazia parte de uma missão de inteligência. A tarefa do Maddox era vigiar 2 ilhas, Hon Ni e Hon Ngu. E embora estivesse em águas internacionais quando a batalha começou, os norte-vietnamitas entenderam que as incursões contínuas em suas águas e a permanente vigilância de suas 2 ilhas constituíam um ato de guerra. Na verdade, a missão do USS Maddox era fazer uma varredura com seus radares nos sinais emitidos a partir do Vietnã do Norte. A batalha naval entre o contratorpedeiro USS Maddox e 3 lanchas torpedeiras da Marinha do Vietnã do Norte ocorreu em 2 de agosto de 1964, logo depois que a Marinha dos Estados Unidos fez várias incursões em águas vietnamitas para detectar alvos costeiros. O USS Maddox foi o primeiro a abrir fogo contra as lanchas, que responderam com torpedos e metralhadoras. O Maddox, por sua vez, atacou disparando mais de 280 tiros de 3 e 5 polegadas. Ao final da batalha, que não durou mais de 20 minutos,
os norte-americanos causaram sérios danos às 3 embarcações de patrulha. 4 marinheiros vietnamitas foram mortos e 6 outros ficaram feridos. Do lado norte-americano, não houve vítimas, apenas alguns buracos de bala no casco do Maddox. Robert McNamara, secretário de Defesa dos Estados Unidos naquele momento, falou por telefone com o presidente Johnson em 3 de agosto, às 10h30 da manhã, e foi convocado ao Salão Oval para uma sessão informativa e privada com os líderes do Congresso. Nessa reunião, McNamara descreveu a missão do Oplan 34A, detalhando, entre outras coisas, o número de navios participantes e o custo da munição. O secretário de Defesa mencionou 2 ataques e afirmou que os 2 contratorpedeiros norte-americanos, o Maddox e o USS Turner Joy, estavam em missões de cooperação naval com o Vietnã do Sul. Mentira. A verdade é que ambos os navios espionavam alvos selecionados pela CIA em uma operação financiada inteiramente pelos Estados Unidos. O secretário McNamara mentiu naquela reunião e o fez novamente no Congresso, quando o governo solicitou permissão legal para usar força contra o Vietnã do Norte. Em uma reunião executiva realizada no dia 6 de agosto na Casa Branca, McNamara declarou, abre aspas, nossa marinha não desempenhou absolutamente nenhum papel em qualquer ação no Vietnã do Norte. Fecha aspas. A controvérsia sobre o incidente do Golfo de Tonkin levou a uma revisão incomum do ocorrido em uma audiência perante o Comitê de Relações Exteriores do Senado, realizada em fevereiro de 68. O secretário McNamara foi novamente citado como testemunha principal e afirmou que a questão da provocação já havia sido amplamente explorada nas audiências de 1964 e acrescentou que os ataques já haviam sido investigados e que, de forma alguma, foram provocados pela atividade naval dos Estados Unidos no Vietnã do Sul. Ele disse mais tarde que as missões eram contramedidas adotadas pelo Vietnã do Sul em resposta à agressão norte-vietnamita. Documentos tornados públicos do Oplan 34A mostram que isso não era verdade. Na realidade, o programa era uma operação secreta no Vietnã do Norte para infiltrar equipes de agentes de inteligência e realizar missões de reconhecimento aéreo e sabotagem naval. Os documentos utilizados pelos membros da Comissão de Investigação de Incidentes faziam uma referência clara ao atentado ocorrido em 2 de agosto, mas não ao segundo, que, de acordo com a própria Marinha dos Estados Unidos e o governo Johnson, é claro, ocorreu no dia 4 de agosto. Após os eventos de 2 de agosto, o presidente ordenou que um segundo contratorpedeiro, o USS Turner Joy, se juntasse ao Maddox no Golfo de Tonkin. Na noite de 4 de agosto, acreditaram que ambos os navios estavam sendo atacados e enviaram à base várias mensagens sobre contatos inimigos, torpedos na água e inúmeros disparos. Pouco antes da meia-noite de 4 de agosto, o presidente Lyndon Johnson foi à televisão para relatar à nação que os navios norte-vietnamitas haviam atacado 2 navios de guerra da Marinha dos Estados Unidos, o Maddox e o Turner Joy. O discurso de Johnson apresentava o Vietnã do Norte e seu líder Ho Chi Minh como agressores que forçaram os Estados Unidos a se colocarem em uma postura defensiva. Johnson afirmou que os ataques ocorreram em alto mar, sugerindo que se deram em águas internacionais e enfatizou o compromisso do povo norte-americano e de seus militares em defender o governo do Vietnã do Sul. Disse também que o seu governo não tinha desejo algum de guerra, algo que tampouco era verdade. A operação secreta terrestre e aérea já estava em pleno funcionamento. Na esteira desse suposto desafio, o presidente Johnson ordenou o bombardeio retaliatório do Vietnã do Norte, na chamada Operação Percy Arrow, e pediu ao Congresso que aprovasse uma resolução que daria início à Guerra do Vietnã. Em 10 de agosto de 1964, o Congresso deu sinal verde ao presidente Johnson para declarar guerra ao governo comunista
do Vietnã do Norte. A verdade é que aquele segundo ataque em 4 de agosto contra o Maddox e o Turner Joy no Golfo de Tonkin nunca foi claro, e não se forneceu nenhuma evidência física de que tivesse ocorrido. O capitão e 4 marinheiros do Turner Joy disseram que viram um holofote, as luzes da cabine de um navio e 1 ou 2 torpedos que passaram a este bordo. A marinha alegou que seus navios haviam afundado 2 torpedeiros norte-vietnamitas, o que é bem estranho considerando que no dia seguinte ao evento não foram encontrados destroços e tampouco registros de radar dos avisos. Os pilotos norte-americanos enviados do porta-aviões USS Ticonderoga para defender os 2 contra-torpedeiros de seus supostos agressores contaram a mesma história aos investigadores do Congresso e também do Senado anos depois. O comandante James Stockdale, chefe da esquadrilha formada por 4 caças F-8 Crusaders, assegurou que não tinha localizado qualquer inimigo, mas viu em determinado momento que o Turner Joy apontava armas para o Maddox. Mais tarde, o próprio Stockdale escreveu o seguinte em sua autobiografia, abre aspas, não houve absolutamente nenhum disparo com exceção dos nossos, nenhum PT ou barco patrulha ativo, nenhuma luz de vela, muito menos um navio em chamas. Nada poderia estar lá que não fosse visto, mesmo em uma noite tão escura. Eu estava na melhor posição para detectar navios inimigos, se houvesse algum. Até voei perto do Maddox e observei cada movimento dos 2 contra-torpedeiros. Não havia nada lá. Fecha aspas. Essas observações reforçam os despachos enviados do próprio local do incidente pelo capitão John Eric, comandante da 7ª Frota de Contra-Torpedeiros que estava a bordo do USS Maddox, e enviou um telegrama no qual questionava o ataque de 4 de agosto. Um relatório classificado como Top Secret, datado do dia 28 de agosto de 1964, apoia a versão do capitão. Abre aspas. Uma revisão da ação faz com que muitos relatos de contatos e torpedos disparados pareçam duvidosos e podem ser devido a efeitos inesperados no radar e a marinheiros obcecados com a possibilidade de um ataque. Nenhum sinal visual foi relatado pelo Maddox e o comandante sugere que uma avaliação completa deva ser realizada antes de qualquer ação adicional. Fecha aspas. No entanto, Washington já havia tomado a decisão de atacar. Os comentários de Stockdale, piloto do Ticonderoga, surgiram no final da Guerra do Vietnã, mas as perguntas sobre esse segundo ataque permaneceram sem resposta, levando o Congresso a estabelecer uma comissão de inquérito em 1968. O secretário de Defesa, Robert McNamara, tirou um as da manga ao falar sobre a interceptação de comunicações. Abre aspas, os relatórios secretos de inteligência de uma fonte altamente confiável informam que o Vietnã do Norte estava se preparando para atacar nossos contra-torpedeiros com 2 navios de patrulha. A mesma fonte informou que em 4 de agosto, enquanto a participação no ataque contra o Maddox desse barco de patrulha estava assegurada, o ataque se pôs em marcha. E imediatamente, após a conclusão do ataque, a fonte informou que os norte-vietnamitas perderam 2 navios em combate. Fecha aspas. McNamara apresentou o relatório ao Comitê de Relações Exteriores do Senado, mas se recusou a entregar uma cópia. John Norvell Jones, membro da equipe de McNamara, lembra que o próprio secretário de Defesa ordenou que os altos comandos do Pentágono colocassem todos os tipos de obstáculos a qualquer investigação aberta pelo Congresso ou Senado em relação ao ataque de 4 de agosto do Golfo de Tonkin. Anos mais tarde, o presidente do Comitê de Relações Exteriores, William Fulbright, conseguiu combinar com o governo Nixon para que entregassem a Karl Marcy, presidente do comitê, o documento secreto das interceptações a que Robert McNamara se referia durante as audiências de 1968. Entre as várias mensagens, havia uma sobre o incidente de 4 de agosto. As demais eram sobre o combate no dia 2. Fulbright disse o seguinte sobre o assunto.
Abre aspas. Minha conclusão ao ler a interceptação de 4 de agosto foi de que era um resumo orgulhoso do ataque de 2 de agosto. Mesmo vários funcionários da Agência de Segurança Nacional, a NSA, não poderiam assegurar que essa transmissão estivesse relacionada com uma ação de 4 de agosto. Além disso, a sequência de tempo da interceptação e a própria ação dos contratorpedeiros dos Estados Unidos não se encaixavam. Curiosamente, a NSA não conseguiu encontrar o original da interceptação das comunicações de 4 de agosto, embora tivesse os originais das demais. Fecha aspas. Uma investigação realizada nos anos 80 sobre os incidentes do Golfo de Tonkin forneceu as declarações de vários oficiais de inteligência que não concordavam com a versão oficial do ocorrido. Por exemplo, Ray S. Klein, que na época era responsável pelo gabinete de inteligência da CIA, disse que começou a ver que essas interceptações estavam sendo recebidas no momento do segundo ataque em 4 de agosto, e quase certamente não era possível recebê-las durante o segundo ataque devido às diferenças de fuso horário. Os fatos aos quais se referiam as interceptações, embora pudessem ter ocorrido àquela altura, não podiam ter sido informados tão rapidamente desse segundo ataque. Também era suspeito o fato de que as interceptações de comunicações em 2 de agosto, incluindo as do USS Maddox, havia sido captada por todas as estações da NSA na região, enquanto as de 4 de agosto haviam sido registradas apenas por um posto de escuta em Phu Bai, no Vietnã do Sul. Hoje, quase 60 anos depois, os norte-americanos têm a oportunidade de tirar suas próprias conclusões sobre o que aconteceu no Golfo de Tonkin. Poucos dias após a crise, em 8 de agosto, o tenente-general Gordon Blake, diretor da NSA, recebeu uma nota de McGeorge Bundy, conselheiro de segurança nacional do presidente Johnson, que dizia o seguinte, abre aspas, ontem à noite, o gabinete de crise da Casa Branca retransmitiu um pedido do Sr. Bundy para que todas as interceptações antes e depois do segundo ataque ao Maddox e ao Turner Joy fossem selecionadas e compiladas pela CIA e pela NSA, fecha aspas. Deve-se levar em conta a provável provocação dos Estados Unidos na realização de uma segunda incursão no Vietnã do Norte durante a noite de 3 para 4 de agosto daquele ano. Se o governo vietnamita respondeu à primeira incursão, estava claro que responderia à segunda também. Mas Hanoi decidiu não agir. O então ministro da Defesa do Vietnã do Norte, o general Vo Nguyen Giap, explicou durante uma conferência internacional em 1997 que a resposta do dia 2 de agosto foi ordenada por um comando naval local e não pelos líderes militares de Hanoi. O líder norte-vietnamita explicou também que, mesmo tendo montado um bloqueio naval para o dia 4 de agosto, Hanoi estava preocupada com a gravidade da reação que os Estados Unidos poderiam ter após o incidente de 2 de agosto, e isso o levou a ordenar que não entrasse em combate aberto com nenhuma unidade naval dos Estados Unidos, não importando quantas incursões costeiras suas unidades realizassem. A mensagem 04/1140Z informa a ordem de preparação para o combate a 2 barcos de patrulha norte-vietnamitas e diz que um contratorpedeiro, o T-333, pode se juntar a ele se conseguir se preparar a tempo. 3 minutos depois, há um relato de avistamento de um contratorpedeiro dos Estados Unidos. Era o USS Maddox, que parece apoiar a tese de que os norte-vietnamitas combateram os norte-americanos novamente em 4 de agosto. No entanto, se olharmos os documentos dos Estados Unidos, veremos que não foi assim. O capitão Herrick informou pela primeira vez sobre os contatos de radar na mensagem 04-1240Z. A base dos barcos de patrulha norte-vietnamitas mencionados ficava em Quang Ki, perto de Dong Hoi, a cerca de 110 milhas náuticas da ilha de Hon Mi, no coração do Golfo de Tonkin, uma distância impossível de cobrir no intervalo entre a primeira mensagem norte-vietnamita e a mensagem norte-americana. O secretário de Defesa McNamara teve uma reunião com o presidente Johnson às 9h43 do dia 4 de agosto, na qual falou sobre as interceptações das mensagens.
abre aspas, a embarcação, Maddox, será supostamente atacada esta noite, fecha aspas. O secretário e o presidente passaram a discutir as represálias que poderiam lançar após o ataque, que não ocorreu, os objetivos no Vietnã do Norte ou a realização de sabotagens pela força operativa do Oplan 34A. Uma hora depois, quando McNamara ligou para o presidente Johnson na Casa Branca, o suposto segundo ataque já havia começado. Então ele lhe disse que estava preparando uma lista de opções a serem executadas contra o Vietnã do Norte. A interceptação seguinte da NSA é registrada pela mensagem 04/1630Z, onde se fala da apresentação de relatórios do Vietnã do Norte por ter disparado contra aviões dos Estados Unidos e de uma queda no mar como uma nave inimiga talvez atingida. Uma mensagem ampliada, a 041644Z, admite que, abre aspas, sacrificamos 2 companheiros, fecha aspas, acrescentando que haviam disparado contra 2 aviões, atiraram contra 2 caças do USS Ticonderoga, provavelmente 2 F-8E Crusaders. Curiosamente, a ação coincidia em detalhes com os eventos ocorridos em 2 de agosto, quando houve trocas entre os torpedeiros norte-vietnamitas e aeronaves dos Estados Unidos, e quando Maddox foi atingido por vários projéteis de canhão de pequeno calibre, característicos das lanchas torpedeiras norte-vietnamitas. Os relatórios não coincidem cronologicamente com os eventos que supostamente ocorreram em 4 de agosto. Entre as declarações mais perturbadoras encontradas nos arquivos tornados públicos estão a de McGeorge Bundy, o conselheiro de Segurança Nacional do presidente Johnson, que, numa reunião com o presidente no dia 5 de agosto de 64, disse, abre aspas, no primeiro ataque as evidências são muito boas, mas no segundo, a quantidade de provas que temos hoje são menores do que as que tínhamos ontem. Isso se deveu sobretudo à correlação de partes e peças de informação e à eliminação da dupla contabilidade e 2 sinais errôneos que pareciam muito mais seguros. Houve um ataque em que estiveram envolvidos muitos navios. Do contrário, como seriam disparados tantos torpedos? Tudo isso indica, ainda, que é algo bem incerto, e essa questão pode ser de importância vital, já que Hanoi está negando ter realizado o segundo ataque. O que Bundy não disse foi que essa eliminação da dupla contabilidade implicava a eliminação a todo custo de qualquer evidência que mostrasse que o ataque do dia 4 nunca fora realizado. Anos mais tarde, Douglas Carter, um membro do gabinete do vice-presidente Robert Humphrey, que assistiria à reunião na Casa Branca, relatou, abre aspas, Bundy, brincando, falou que talvez o assunto, aquele do ataque do dia 4 de agosto, não devesse ser muito explorado e recebeu os recentes eventos como justificativa para uma resolução. A resolução do Golfo de Tonkin que o governo Johnson vinha buscando há muito tempo. Fecha aspas. A Agência de Segurança Nacional continuou a alegar que o segundo ataque ocorreu, mas ele apenas apresentou evidências que os historiadores chamam de os fantasmas de Tonkin, umas imagens falsas de radar e nenhuma evidência real da presença de torpedeiros norte-vietnamitas na área do incidente. No documentário intitulado Sob a Névoa da Guerra, o ex-secretário de Defesa Robert McNamara reconheceu que no dia 2 de agosto Maddox atacou sem qualquer ordem do Departamento de Defesa, mas o ataque do dia 4 de agosto no Golfo de Tonkin nunca aconteceu. O resultado dos 2 incidentes, um real e outro falso, foi a concessão de plenos poderes ao presidente Lyndon Johnson para ajudar qualquer país do Sudeste Asiático que estivesse em perigo de agressão comunista. Em 1995, o ex-secretário pôde se reunir com o ex-ministro da Defesa e o ex-general do Exército do Vietnã do Norte, o famoso Vo Nguyen Giap, e lhe perguntou se ele sabia o que realmente havia acontecido no dia 4 de agosto de 1964, ao que Giap respondeu naquele momento, abre aspas, absolutamente nada, foi tudo uma invenção, vocês inventaram tudo isso para nos declarar guerra, fecha aspas. Quase no fim da vida, Robert McNamara afirmou que, abre aspas, nós, membros dos governos Kennedy e Johnson, partícipes diretos nas decisões sobre o Vietnã, estávamos equivocados.
terrivelmente equivocados. Eu nunca havia visitado a Indochina e não entendia nada de sua história, sua língua, sua cultura, seus valores. Eu era totalmente insensível a tudo isso. Em relação ao Vietnã, estávamos em condições de decidir uma política para uma terra que todos nós desconhecíamos. Fecha aspas. O incidente de Tonkin forneceu uma justificativa coerente para os Estados Unidos entrarem na guerra legalmente. Esse episódio de falsa bandeira abriu o caminho para a Casa Branca e o Pentágono em um confronto militar que finalmente atingiu seu clímax em março de 69, quando o presidente Johnson autorizou o envio de 548 mil soldados ao Vietnã do Sul, além das forças de apoio adicionais que estavam estacionadas na Tailândia. No final do conflito, em 27 de janeiro de 73, depois da assinatura dos Acordos de Paz de Paris, 58.315 jovens soldados norte-americanos e cerca de 2 milhões de vietnamitas haviam perdido a vida. E se você quer continuar a se aprofundar cada vez mais dentro do assunto que nós trouxemos hoje, fica aqui algumas sugestões de livros para você que também estão na descrição deste vídeo. E se você se interessar, compartilhe com seus amigos, permita que eles tenham acesso a materiais de qualidade como este também. Fica aqui desde já o nosso agradecimento por sua audiência, um grande abraço e até a próxima.